Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência então ao estudo da ótica geométrica e hoje vamos começar a estudar a formação de imagens não mais em espelhos, mas nas lentes. Então, no PET, nós temos aqui um apanhado teórico bem resumido. A parte do olho humano nós vamos ver um pouquinho mais para frente. E aqui nós temos os exemplos das lentes e a formação das imagens, né, de cada uma delas. Entretanto, o material que nós temos lá no Google Sala de Aula é muito mais completo. Então, nós temos aqui os tipos de lentes, né, as de bordas finas, que são as convergentes, as de bordas grossas, que são as divergentes, a maneira como cada uma essas lentes formam as imagens, de acordo com o meio, né, com o índice de refração. E aqui a formação de imagens de cada uma delas. Então hoje eu vou mostrar para vocês, né, como que são formadas essas imagens em cada uma das lentes, do tipo de imagens, e na próxima aula nós vamos fazer uma análise matemática dessas imagens, tudo bem? Então vamos lá. Aqui, primeiro importante, que existe um macete para você já memorizar. É muito fácil de você memorizar. Qual que é a ideia? As lentes convergentes, elas formam as mesmas imagens dos espelhos côncavos, exatamente iguais. E as lentes divergentes, elas formam imagens iguais às dos espelhos convexos. Então, quando vocês forem estudar, como nós já estudamos os espelhos, basta você relembrar as imagens formadas pelos espelhos côncavos, para você saber o tipo de imagem formada pela lente convergente, e as lentes divergentes, a imagem formada pelo espelho convexo. Lembrar que o espelho convexo só forma um único tipo de imagem, tá bom? Então aqui, vamos mostrar para vocês como são formadas as imagens primeiro nas lentes convergentes. Então as lentes convergentes, primeiro, a regra de raios é exatamente a mesma dos espelhos, tá? Aqueles raios, o raio que entra, olha aqui, ó, vou colocar um raio entrando pelo foco. Então a lente ela tem dois focos, tudo bem? Foco 1 e foco 2, porque agora no espelho nós tínhamos o fenômeno da reflexão. Agora nós vamos trabalhar com a refração, ou seja, o raio ele vai ultrapassar, ele vai atravessar a lente. Então, né, não faz sentido, mas eu tenho um único lado, digamos assim, onde permanecerão os raios. Esse raio vai atravessar essa lente e vai formar a imagem do outro lado, tá? Lembrar que o cruzamento de raios formam as imagens reais e o cruzamento dos prolongamentos formam as imagens virtuais. Não mudou nada em relação aos espelhos. Veja esse raio notável, ó. Um raio que entra pelo foco, ele sai paralelo. Um raio que entra pelo centro de curvatura, ó, ele não sofre desvio. E um raio aleatório, esse aqui, vamos tentar colocar ele entrando paralelo para vocês verem, ó. Um raio que vai entrar paralelo, ó, ele vai sair pelo foco. Então a regra dos raios é exatamente a mesma, não mudou nada, tudo bem? Então vamos lá, lente convergente. Veja que eu tenho o objeto e aqui eu tenho a imagem. Veja que o objeto ele está nessa orientação e a imagem está invertida e menor, formada pelos próprios raios de luz. Então, imagem real. Então, uma lente convergente, quando o objeto se encontra antes do foco, forma imagens reais, invertidas e menores. Tudo bem? Conforme nós vamos aproximando, olha lá, o objeto do foco, veja que essa imagem vai aumentando. Tudo bem? E nós temos um ponto aqui que era muito importante, que era o centro de curvatura. Quando o objeto está sobre o centro de curvatura, essa imagem tem exatamente as mesmas dimensões do objeto. Entretanto, ela é invertida, tá? Exatamente como nós estudamos nos espelhos côncavos. Então, vou recapitulando. Quando eu aproximo o objeto
do foco de uma lente convergente, essa imagem ela vai aumentando até o centro de curvatura. Ela tem o mesmo tamanho. Entre o centro de curvatura e o foco, ela é maior, mas sempre invertida, tá? Então ela é menor, real, menor, invertida. Ela vai aumentando, chegou no centro de curvatura, tem o mesmo tamanho. Entre o centro de curvatura e o foco, ela é maior. Quando eu chego no foco, eu não tenho imagem. Lembra? Imagem imprópria. Esses raios de luz eles não se cruzam. E entre o foco e o vértice da lente é uma imagem virtual maior direita. Ó, uma imagem formada pelos prolongamentos dos raios. Estão vendo? Então, ela aumenta conforme me aproximo do foco. No foco não tenho imagem formada. Entre o foco e o vértice, uma imagem virtual maior direita. Tá bom? Isso aqui, por exemplo, é uma lupa, gente. Uma lupa. É o princípio de funcionamento de uma lupa. Quando eu quero ampliar uma imagem, tá vendo? Eu uso uma lupa. A lupa ela vai formar uma imagem virtual maior do que aquela que eu estou utilizando, que eu estou vendo. Tá certo? Beleza, então essa aqui é a lente convergente. A lente divergente é diferente. Vamos lá, lembrar? A lente divergente ela forma um único tipo de imagem. Um único tipo de imagem, olha lá, uma imagem sempre virtual. Imagem sempre virtual, a imagem virtual maior direita. Também é uma lupa, tudo bem? É um tipo de lente que é utilizado para ampliar imagens, tá certo? Veja só que agora ó, é uma lente que eu posso usar a uma distância maior. Nesse caso aqui, ó, quando eu tinha uma lente convergente, eu tinha uma distância menor, tudo bem? Então, para vocês verem, ó, quando eu quero ampliar um objeto, né, criar uma imagem maior, só que a distância entre a lente e esse objeto é pequena, eu tenho que usar uma lente convergente. Quando eu quero ampliar uma imagem, só que a distância do objeto até essa lente ela é um pouco maior, eu uso uma lente divergente. Então, mas a lente divergente ela sempre vai criar imagens virtuais maiores e direitas. Tudo bem? Então, o princípio de formação de imagens você pode estudar bastante aqui nessa animaçãozinha. Fica bem fácil de você colocar o seu objeto em várias posições. Eu posso ampliar a quantidade de raios, estão vendo? Ó, que entram nas lentes. Eu posso usar somente raios principais, estão vendo? Eu posso mudar os índices de refração, tá vendo? Para transformar essa lente em convergente ou divergente. E assim por diante. Posso brincar com raio de curvatura, tá vendo? O que acontece se eu aumentar ou diminuir o raio de curvatura. Então, essa experiência aqui vai ser importante que vocês brinquem um pouco com esses atributos para conseguir responder as questões que vão vir na sequência. Tá certo? Então, nos vemos na próxima aula com a resolução de exercícios. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.